Olá, está no ar mais uma edição da nossa TV Unineuro. E hoje nós vamos falar sobre espasticidade e toxina botulínica. Para isso está aqui conosco Dr. Marcelo Ribeiro, neurologista da Unineuro, doutora Regiane Leal, neuropediatra também da Unineuro, doutora Maria Isabel Siqueira Silva, fisioterapeuta da Fisioterapia Anchieta. E eu vou começar aqui pelo doutor Marcelo. Doutor Marcelo, muito se fala sobre toxina botulínica associada à estética, mas a nossa conversa de hoje é sobre o uso dela em outras áreas da medicina. Como essa toxina ela pode auxiliar na neuroreabilitação? A toxina, ela age sobre a comunicação entre os nervos e os músculos. Ela age bloqueando uma substância que a gente chama que é conhecida como acetilcolina. E a partir dessa ação a gente pode modular essa interação nervo-músculo no corpo humano. E na neurologia foi visto que ela pode ser usada em múltiplos campos, como no estrabismo, nas distonias, nos tiques e na espasticidade. Doutor Marcelo, o senhor falou espasticidade. E o que é espasticidade? Então, a espasticidade, ela ocorre quando há um descontrole na contração muscular. Nela, os músculos ficam muito tensos, rígidos, e essa alteração na contração muscular, ela pode gerar diversos sintomas desagradáveis para o paciente, como dificuldade de movimentação, rigidez articular, uma rigidez muscular, dores, movimentos bruscos que são muitas vezes involuntários do ponto de vista do paciente, e isso pode atrapalhar muito a qualidade de vida dele. É importante saber que a espasticidade normalmente é gerada após lesões do sistema nervoso central, em diversas doenças, como no AVC, no traumatismo craniano, no traumatismo medular, em doenças genéticas, doenças metabólicas, esclerose múltipla e também na paralisia cerebral infantil. Muito obrigado, doutor Marcelo. Vou chamar agora a primeira participação da doutora Regiane, perguntando qual a finalidade do uso da toxina botulínica em pacientes com espasticidade. Olá, Valdir. Então, respondendo a sua pergunta, como o doutor Marcelo falou, a toxina botulínica ela vai bloquear essa comunicação entre o músculo e o nervo. Então, ela vai relaxar essa musculatura. À medida que ocorre o bloqueio da acetilcolina, que é esse neurotransmissor responsável por essa comunicação, o músculo não vai ter mais aquele estímulo, então ele vai relaxar, agindo assim na espasticidade, que é justamente essa rigidez. E essa rigidez, ela pode não só atrapalhar a movimentação desse membro, da perna, no braço, como também, dependendo da sua intensidade, causar dor. Então, é uma terapia muito interessante para justamente agir nessa espasticidade, nesse tônus aumentado, nesse tônus do músculo, né? Então, ele fica tenso, rígido, promovendo uma facilidade da movimentação desse músculo, desse membro, tanto para o paciente como também para a equipe da fisioterapia. Muito obrigado, doutora Regiane. Voltando aqui ao doutor Marcelo. Doutor Marcelo, é verdade que existem várias pessoas que poderiam se beneficiar do uso da toxina botulínica para ganhos de movimento e qualidade de vida, mas elas estão em casa sem assistência do médico? É verdade isso, doutor Marcelo? É verdade sim, Valdir. Antes, existe um senso comum de que pacientes que sofrem de doenças neurológicas, eles recebem um fado de que eles são sequelados e de que eles não podem mais ter qualidade de vida a partir de então. Mas, com o desenvolvimento recente de terapias, principalmente estimulação motora, com a fisioterapia, associado a medicações que ajudem essas terapias, nós temos tido ganhos importantes nesses pacientes. À vista de alguns de terceiros, podem parecer ganhos pequenos, mas que no dia a dia do paciente, do cuidador, dos acompanhantes, eles são importantes. Doutor Marcelo, o senhor falou aqui sobre fisioterapia e eu vou chamar aqui a fisioterapeuta, a doutora Maria Isabel, e vou perguntar, doutora Maria Isabel, qual o ganho, melhoria na fisioterapia para os pacientes que fazem uso da toxina? Então, Valdir, depende bastante da indicação do uso da toxina e da gravidade do quadro do paciente. Então, se for um paciente muito espástico, que tenha uma limitação na qualidade de vida, por exemplo, na parte de higienização, que tem dificuldade de troca de fraldas, por exemplo,
Quem cuida dele é que está observando que está difícil ali abrir a perna, fazer a higienização. Então, a gente consegue, através dessa aplicação, tornar essa musculatura um pouquinho mais relaxada e ajudar nessa higienização. Ou um paciente que tem uma marcha, que anda na ponta dos pés, a gente consegue fazer com que esse pé volte à postura adequada e ele consiga andar de forma mais fácil. Quando faz a aplicação da toxina, esse paciente ele fica um pouquinho mais móvel, mais maleável. Então, a gente consegue trabalhar mais as articulações, a musculatura, ganhar amplitude mesmo de movimento. E, dessa forma, também ganhando qualidade de vida. Muito obrigado, doutora Maria Isabel. Eu vou agora voltar com a doutora Regiane para perguntar em quais casos o uso da toxina botulínica é recomendado para as crianças. A toxina botulínica na criança ela é recomendada a partir de 2 anos de idade. E um dos nossos carros-chefes, o que a gente mais usa a toxina, é justamente para paralisia cerebral, que causa um quadro de espasticidade. A paralisia cerebral é uma lesão que acontece no cérebro da criança, no sistema nervoso, da criança imatura, ou seja, naquelas primeiras fases de desenvolvimento. E essa lesão, ela pode acontecer tanto dentro da barriga da mãe, ou seja, intraútero, na hora do nascimento e depois. E esse depois pode ser algum sangramento, como que acontece nos prematuros, um sangramento cerebral. Pode acontecer também decorrente de algumas doenças, como, por exemplo, uma meningite, um traumatismo craniano, nessa fase de desenvolvimento da criança. E também a paralisia cerebral, como é uma lesão no cérebro da criança imatura, também pode ser decorrente de algumas síndromes genéticas que vão causar malformação desse cérebro. E esses quadros, eles vão causar a espasticidade, um transtorno do movimento. E então a toxina botulínica, ela tem que ser avaliada em conjunto com o médico, com o fisioterapeuta, para realmente decidir se essa criança vai ter algum benefício com esse uso, com o uso da toxina. Porque se houver uma espasticidade, é necessário avaliar o quanto a toxina vai melhorar o alongamento, a movimentação, o uso dessa órtese, para realmente ter os benefícios necessários. Doutora Regiane, e nas espasticidades, qual a duração média do efeito benéfico da toxina botulínica? A toxina botulínica, ela começa a agir a partir mais ou menos do 3º dia de aplicação, com um efeito máximo de 15 a 20 dias. Então, nesse primeiro período, muitas vezes o paciente não vai ainda sentir os benefícios, nem o paciente, nem o fisioterapeuta. Mas depois desses 15 dias, a gente já começa a perceber um relaxamento dessa musculatura. E com o treinamento intensivo, com a fisioterapia, esse relaxamento ele pode se prolongar. Geralmente, a toxina ela tem uma duração de 3 a 4 meses, mas se esse paciente tiver um alongamento importante, um alongamento benéfico, esse efeito pode durar de 6 a 8 meses. Varia de criança para criança, varia com a espasticidade, com o grau dessa espasticidade. Quanto maior a espasticidade, geralmente a toxina tem uma duração menor. Esses efeitos, eles também se estendem ao paciente adulto, ou seja, aquele paciente que teve AVC, que teve uma sequela de um acidente e que está espástico, a toxina botulínica também vai ter esse tempo de duração, de 3 a 4 meses, só que variável, dependendo do tratamento que essa pessoa está inserida, da fisioterapia e do seu grau de espasticidade. Obrigado, doutora Regiane. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu gostaria da participação do doutor Marcelo e a doutora Maria Isabel, fisioterapeuta. Começando pelas damas, Danilo. Doutora Maria Isabel, por que é preciso combinar o uso da toxina botulínica às sessões de fisioterapia? Então, só a aplicação da toxina ela não faz milagre. Aplicar e ir para casa esperar acontecer o milagre não tem jeito. Então, esse paciente, depois que faz a aplicação, ele precisa ser inserido num programa de reabilitação. Então, aí a gente vai começar a potencializar o uso da toxina em si.
Então, doutor Marcelo? É importante que os pacientes tenham noção do real e importante papel da fisioterapia na sua reabilitação. Ela é tão importante quanto o uso adequado das medicações que forem propostas pelo médico. E o uso combinado da fisioterapia com a toxina botulínica pode promover ganhos importantes na fisioterapia. Ela expande o trabalho da fisioterapia, amplia os movimentos e promove ganhos para o paciente. Doutora Isabel, é possível então que alguns desses pacientes possam recuperar o movimento? Isso com certeza, dependendo do grau da espasticidade e do nosso objetivo. Quando faz a aplicação, esse paciente pode voltar a ter várias funções. Por exemplo, o que eu citei antes da questão de andar. Um paciente que tem, por exemplo, marcha em tesoura, que é aquele que anda cruzando as pernas, ou na ponta dos pés, a gente consegue alongar essa musculatura junto com o alongamento na fisioterapia e o uso da toxina, trazer esse pé para a postura adequada e ele conseguir andar sem precisar de ajuda, ter uma marcha mais independente. Ou, por exemplo, um paciente com um AVC, que tem o padrão flexor do braço, que é aqui assim. A gente consegue tirar esse braço dessa postura, trazer de forma que ele fique um pouquinho mais funcional. Então, no caso, a gente pode estar adaptando uma órtese na mão desse paciente e ele vai conseguir pegar o prato, a comida no prato e trazer para a boca. Então, ele vai ganhando funções e qualidade de vida e independência também. Doutora Isabel, e logicamente quem está assistindo essa edição da TV Unineuro assistiu a sua resposta agora, logicamente ele está pensando na questão de tempo, né? Após a aplicação, quanto tempo o paciente precisa esperar para iniciar e voltar à fisioterapia? Na verdade, esses pacientes eles não precisam esperar. Logo após a aplicação, ele já pode dar início ao tratamento da fisioterapia, onde ele vai fazer técnicas fisioterapêuticas, né, cinesioterapia específica para a gente alcançar o objetivo, seja para alongar a musculatura, ganho de ADM. Então, ele tem que iniciar imediatamente. Fazer só a aplicação e não fazer o programa de reabilitação, esse paciente vai acabar perdendo tempo, dinheiro e a esperança, né? Porque quando a gente aplica, ele fica naquela expectativa. Então, só fazer a aplicação e não investir na reabilitação não vai ter bons resultados. Obrigado, doutora Isabel. Doutor Marcelo, nós estamos quase encerrando nosso programa, mas eu gostaria que o senhor me falasse como funciona o ambulatório de neuroreabilitação na Unineuro. Na Unineuro, nós temos o objetivo de estar sempre alinhados com as inovações dos serviços de saúde de um modo geral. Dessa forma, nós desenvolvemos um ambulatório de neuroreabilitação, em que nós propomos uma avaliação individualizada de cada paciente para posterior aplicação e segmento, sempre tendo em mente o acompanhamento multidisciplinar e integrativo do paciente. É importante frisar para os pacientes que a maioria dos procedimentos eles são cobertos pelos planos de saúde. Pois é, estamos encerrando mais uma edição da TV Unineuro. As suas considerações finais, começando com a doutora Maria Isabel, sobre a sua participação nesta edição da TV Unineuro. Então, o objetivo dessa entrevista, dessa conversa em si, é conscientizar os pacientes que estão em casa, a procurar conversar com o seu fisioterapeuta, porque geralmente os pacientes neurológicos, eles têm já um acompanhamento com o fisioterapeuta. Então, de que eles conversem com o seu fisioterapeuta, conversem com o neuro, para avaliar a possibilidade, se tiver a necessidade, de estar usando a toxina e otimizando seu tratamento. Doutora Regiane Leal, suas considerações finais? É importante enfatizar que a toxina botulínica ela é feita através de uma injeção no músculo. Como toda injeção, ela tem um pouco de dor, a dor do trauma da injeção, mas ela é praticamente sem efeitos colaterais, desde que respeitada a indicação, ou seja, desde que seja avaliado por um médico responsável, seja avaliada a dosagem que deve ser feita nesse paciente. É um procedimento que é feito na Unineuro, no próprio ambulatório do médico, tendo toda a orientação do que fazer antes, do que fazer depois, para que a gente consiga realmente um tratamento mais eficaz. Estão todos convidados para conhecer essa técnica, que não é nova, mas que talvez seja pouco difundida na nossa sociedade.
Dr. Marcelo Ribeiro, suas considerações finais? A mensagem que nós gostaríamos de deixar para os nossos pacientes é que ele não desista da sua reabilitação e da sua melhora neurológica. Que os pacientes neurológicos, eles não estão fadados a permanecer em uma cama sem função na sociedade. E que nós estamos aqui para ajudar eles nessa melhora. Ok, estamos encerrando mais uma edição da TV Unineuro, agradecendo muito aos nossos entrevistados, Dr. Marcelo Ribeiro, neurologista da Unineuro, doutora Regiane Leal, neuropediatra da Unineuro e doutora Maria Isabel Siqueira Silva, fisioterapeuta da Fisioterapia Anchieta. Estaremos de volta numa próxima edição e até lá!